Hoje em dia a gente usa o boneco de pano para jogar. E o boneco, ele é uma representação de uma pessoa não muito querida. Por isso se fazia o pelele. E aí, esse movimento que a gente tem com o manter, isso se chama manter. Esse movimento de jogar o boneco para cima é um verbo mantear. Então, o objetivo do jogo é mantear o pelele o mais alto possível. E ele representa uma pessoa não muito querida. Em geral, quando as mulheres, principalmente na época medieval, elas eram obrigadas a casar com alguém que elas não queriam, elas faziam a cara desse homem no pelele e ficavam jogando o pelele no meio dos pátios, dos castelos e tudo mais. Legal. Em muitos lugares da Espanha, quando se termina o jogo, lembrando que o pelele não é uma pessoa muito querida, eles colocam fogo e aí se queima o pelele no final do jogo. Tá? Hoje em dia, essa tradição, a Espanha ainda consegue manter em alguns lugares. E vocês viram que não tem idade para jogar o pelele. Então tem muitos senhores, senhoras, que chamam os netos, fazem grandes rodas nas praças de algumas cidades pequenas da Espanha e jogam pelele. Como o Lucas disse, em geral na época do carnaval. Colocam bandas na rua e aí tocam as músicas bem animadas e se joga o pelele. E para brincar, outras pessoas também jogam laranja, jogam frutas, e aí vira um carnaval só. É uma festa bem animada. Tá? Nós, aqui no oitavo ano, nós temos no nosso programa estudar jogos. Então a gente geralmente pensa em alguns jogos diferentes para poder aplicar. E esse ano a gente resolveu estudar o pelele. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Fala, Débora. Começou. E se mantém isso? Tá. Como a gente está falando de um tempo bastante longe, eu não tenho como te dizer exatamente onde começou. Mas se você procurar na internet, hoje em dia, tem uma cidade que se chama Pozuelo de Alarcón, que está perto de Madrid, que é onde tem essa tradição, ela é bem antiga. Então tem vídeos na internet que você vê as pessoas jogando, as bandas na época do carnaval, que é onde mais acontece. Então é uma festa muito importante. Tem gente que, quando decide sair de viagens, de férias, vai para essa cidade só para poder brincar no meio da rua com o pelele. Ok? Elaine. É um jogo barato, precisa de muito poucos objetos, precisa memorizar a letra da música, porque não é sempre que a gente tem um rádio tocando, e muita alegria para brincar. Pergunta se eles sabem de alguma atividade similar aqui no Brasil, se eles já viram. Vocês conhecem alguma atividade similar a essa que nós apresentamos? Malhação do Júlio. Exatamente. Ah, eu também pensei nisso. Agora, eu acho que é importante a gente pensar que nós fizemos a pelele sem nenhum vínculo religioso. A nossa intenção hoje brincar. foi brincar mesmo. Entendeu? Agora, a Malhação do Judas tem muito a ver com o nosso jogo, porque é a representação de alguém não querido, que é a coisa do pelele. Inclusive, nos jogos oficiais, põe fogo no pelele, para a coisa fechar de vez. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Eu acho que o pessoal aqui do oitavo ano, nós agradecemos todo o envolvimento de vocês. Isso é muito legal participar Esse é um jogo que eu acho que vocês vão poder praticar em vários lugares. Divulguem ele. Pesquisem. Entrem na internet, pesquisem mais, digitem ele pelele. Vamos pegar aqui a palavra para ninguém errar. Não tem segredo também, né? Ó. El pelele, digita isso na internet e vai procurar, que tem muita informação bacana. Inclusive um quadro que a Gabi falou, que está no museu. De que ano esse quadro, Gabi? 1791. Então, em 1791, esse quadro já foi pintado, retratando o jogo que já aconteceu. Então, a gente agora, em 2012, está mantendo essa tradição.